Caifás. Enquanto perante Caifás e o Sinédrio, Jesus fez sua boa confissão, que resultou em insulto e injúria contra si mesmo. Pedro, tendo voltado ao pátio, do qual tinha tentado escapar, estava uma vez sendo assaltado com perguntas do tipo: você certamente não é também um dos discípulos deste homem, é? Não sou, respondeu, mentindo novamente. Um parente de Malco então perguntou: eu não vi no jardim com ele? Mais uma vez Pedro negou e, no entanto, no mesmo instante, o galo cantou. B. Perante Pilatos, julgamento. Para a síntese dessa sessão, indicamos o esboço. Uma observação esclarecedora, entretanto, faz-se necessária. No esboço, lembramos o gesto de Pilatos em conexão com o costume de soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa e, no presente caso, o prisioneiro era Jesus, a segunda tentativa do governador de se livrar da responsabilidade. Essa foi, de fato, a segunda tentativa no que diz respeito ao Evangelho de João. Porém, como fato histórico, foi a terceira tentativa, pois foi precedida de uma tentativa da parte de Pilatos de fazer Herodes assumir a responsabilidade pelo caso. Porém, isso não é registrado no quarto Evangelho. A lição principal a ser aprendida a respeito do julgamento perante Pilatos é que ninguém pode ser neutro com respeito a Jesus. Ou é a seu favor ou é contra ele. A neutralidade de Pilatos falhou completamente. Ele sucumbiu à última intimidação e entregou Jesus para ser crucificado. Repetidas vezes Pilatos proclamou a inocência de Cristo, depois ele o sentenciou. Está claro que Jesus sofreu o castigo não por suas próprias faltas, mas por seus pecados. Ele não tinha nenhum e tudo sofreu voluntariamente. Ao discutir os detalhes da paixão, o olhar deve permanecer fixo nele, em seu sofrimento e seu amor. Versículo 17 ao 18. Então levaram Jesus e ele próprio, carregando a cruz, saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota, 18, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. O versículo 17 contém tudo o que João tem a dizer sobre o que aconteceu na Via Dolorosa. Para um relato mais completo, veja Lucas 23, 26 ao 32. Os soldados tomaram Jesus e, embora suas costas estivessem dilaceradas pelos muitos trabalhos profanos como resultado do açoitamento ao qual fora submetido, eles o fizeram carregar sua própria cruz. Ele o carregou pelo tempo que sua condição física o permitiu. Depois Simão de Cirene foi requisitado para continuar a árdua tarefa. Lucas 23, 26, Mateus 27, 32, Marcos 15, 21. Muito tem sido escrito sobre a forma da cruz. Teria essa cruz a forma da letra X, cruz do Santo André, da letra T, cruz do Santo Antônio, ou de punhal, a cruz latina. À luz do fato de um título foi escrito acima da cabeça de Cristo, Mateus 27, 37, Lucas 23, 38. É bastante provável que os artistas estejam certos em adotar dentre as três possibilidades a chamada tipo punhal ou cruz latina. Ao que parece, a cruz inteira, o porte e o travessão, foi colocada nas costas de Cristo. Pelo menos não há nada no texto que sugira outra coisa. A ideia da vítima carregando a cruz na qual seria levantada nos lembra Isaac, e carregou a lenha para o holocausto. Gênesis 22:6. As palavras carregando a cruz sozinho, ele saiu, implicam uma maldição quádrupla. Primeiro, a morte por crucificação era em si considerada uma maldição. Gálatas 3:13. Aquele que for pendurado é maldito de Deus. Deuteronômio 21:23. Válido mesmo quando se trata de pendurar um cadáver
quanto mais então com relação a uma pessoa viva. Que a cruz era um termo de horror está também claro no versículo 31 do capítulo presente em 1 Coríntios 1:23 e em Filipenses 2:8. 2. Obrigar a pessoa sentenciada, neste caso Jesus, a carregar a cruz aumentava a vergonha. 3. Tê-la carregado pessoalmente, com o significado de ter feito isso sozinho, embora ela fosse pesada e seu corpo já estivesse sido submetido a terríveis punições, realça o fato de que o servo sofredor estava sendo levado em completo abandono. 4. Sair da cidade para ser crucificado, ele saiu, acrescentava ainda outro elemento à maldição, como é claramente ensinado em Hebreus 13:12-13. O lugar em que a crucificação ocorreu era chamado lugar da caveira, para ficar o mais perto possível do som, bem como do sentido do original, deve-se dar o equivalente em inglês. O lugar do crânio, o termo vindo do grego e traduzido do aramaico Gólgota, significa caveira. O latim calvaria, do qual se deriva calvário, também significa caveira. Está relacionado com calvus, calva, alemão kal, holandês kaal, que significa calvo, portanto crânio sem cabelo. Mas por que esse lugar era chamado lugar da caveira? Várias respostas têm sido dadas. Letra A, porque ele lembra uma caveira. B, porque sendo uma lenda aceita por muitos, encontrada nos escritos de Orígenes, Atanásio e Epifânio, a caveira de Adão tinha sido descoberta ali. C, porque era um lugar de execução. D, porque era um lugar onde havia caveiras espalhadas. Algumas dessas teorias são objetáveis de imediato, mesmo sobre não há certeza absoluta. Epifânio, escrevendo no século IV, já havia rejeitado essa ideia, dizendo que o lugar não lembrava uma caveira de modo algum, mas Cirilo de Jerusalém parece indicar que havia certa semelhança catequetical. A melhor resposta é: não sabemos a razão pela qual o lugar era chamado lugar da caveira. Onde era o Calvário? Alguns que fizeram a viagem à Palestina o localizaram a cerca de 227 metros a nordeste do portão de Damasco. Esse é o Calvário de Gordon. O morro realmente se assemelha a um crânio. Fica fora do portão, perto de uma rodovia. Em sua vizinhança existem túmulos abertos na rocha e nos jardins. Como alguns o veem, isso resolve o problema. Outros intérpretes, entretanto, objetam a esta teoria pelas seguintes razões. Primeiro, o formato parecido com caveira, buracos dos olhos, topo arredondado, pode ser em razão da escavação artificial desde o tempo de Cristo, e mesmo que isso não tenha acontecido, como podemos saber se o nome lugar da caveira significa lugar parecido com caveira? 2. Esse lugar não tem apoio da tradição. Cerca de 500 metros para o sudoeste do Calvário do Gólgota, do Gordon, e dentro das paredes da cidade moderna fica a igreja do Santo Sepulcro. Esse é o lugar apoiado pelas tradições primitivas. Para que algum crédito seja dado a essa tradição, deve ser provado primeiro que, letra A, esse local estava de fato fora do portão nos dias do mistério de Jesus na terra. Letra B, que estava, não obstante, próximo do muro da cidade, 19:20. Letra C, que ele estava próximo de um caminho ou estrada, Mateus 27:39. Letra D, que em sua vizinhança imediata havia um jardim, João 19:41. Até o presente, estas coisas ainda não foram provadas com respeito a nenhum lugar, seja o local tradicional, ou Calvário de Gordon, ou ainda outro qualquer. Por causa da fisiografia geral de Jerusalém e sua vizinhança, entretanto, sabe-se bem que nenhum dos dois locais mais favorecidos
pode estar muito longe do local real onde o Senhor foi crucificado. Aí, então, eles o crucificaram. O pronome se refere aos soldados, como está claro em 19:23. No original, o fato mais glorioso na história da redenção é expresso em apenas 3 palavras, literalmente, onde o crucificaram. Esse modo de execução existia em muitas nações antigas, como na Macedônia, na Pérsia, na Síria, no Egito. No Império Romano, os judeus usavam outros métodos, especialmente o apedrejamento. Roma geralmente nem sempre reservava essa forma de punição para escravos e para aqueles que tinham sido condenados por crimes hediondos. Exatamente o que levou Pilatos a crucificar os outros 2, com Jesus, um de cada lado, não foi revelado. Pode ter sido para insultar os judeus, como se ele quisesse dizer: este é seu rei, do mesmo nível que 2 outros hediondos criminosos. Porém, do ponto de vista divino, esse era um lugar de honra, pois Jesus viera ao mundo para salvar pecadores. Além do mais, nessa crucificação entre 2 malfeitores, Lucas 23:33, estava se cumprindo a profecia de Isaías 53:12, foi contado com os transgressores. Já se disse que a pessoa crucificada morre 1000 mortes. Grandes pregos eram pregados, transpassando as mãos e os pés, 20:25 e Lucas 24:40. Entre os horrores que a pessoa sofria enquanto ficava suspensa com os pés apoiados em uma pequena tábua não muito longe do chão, estavam os seguintes: inflamação severa, inchaço dos ferimentos nas regiões das unhas, dor insuportável por causa dos tendões partidos, terrível desconforto por causa da posição esticada do corpo, dor de cabeça latejante e sede abrasadora, 19:28. No caso de Jesus, a ênfase, entretanto, não deve ser posta na tortura física que ele suportou. Já se disse que somente os condenados ao inferno conhecem o que Jesus sofreu quando morreu na cruz. Em um sentido, isso é verdade, pois eles também sofrem a morte eterna. Deve-se, entretanto, acrescentar que eles nunca estiveram no céu. O Filho de Deus, por outro lado, desceu das regiões do infinito prazer, regiões do infinito prazer, da comunhão mais íntima possível com o seu Pai, para as profundezas abismais do inferno na cruz, e ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27:46, 19 e 20. Ora, Pilatos também escrevera um título e o colocou sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Ora, esse título muitos judeus leram porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em aramaico, latim e grego. Acima da cabeça de Jesus, Pilatos fez com que escrevessem um título, Mateus 27:37, acusação, Marcos 15:26 e Lucas 23:38, sobrescrito, para que fosse lido. Com relação a esse título, um título de fato, porque no caso de Jesus, nenhum crime foi registrado. Os críticos encontraram outra contradição na Bíblia. Eles apontam para o fato de que as palavras das quais ele foi composto diferem em todos os 4 evangelhos, mas este argumento é bastante fácil de se refutar. Certamente não era preciso que cada escritor dos evangelhos escrevesse todas as palavras. Cada um deu a essência como a viu. O título completo deve ter sido como segue: este é Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Então, Mateus diz que a acusação que foi escrita sobre a cabeça de Jesus era: este é Jesus, o Rei dos Judeus, Mateus 27:37. Marcos diz que a inscrição era: o Rei dos Judeus, Marcos 15:26. Lucas 23:38 e 2 João, que estava presente pessoalmente e teria lido o título: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus.
Onde exatamente está a discrepância? Uma pessoa que presenciou um acidente seria considerada mentirosa se não relatasse tudo o que aconteceu? Ora, pelo fato de que o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e ali havia muitos judeus saindo e entrando na cidade para participar da festa da Páscoa, esse título foi lido por muitos. Além do mais, mesmo aqueles que tinham vindo de lugares longínquos e tinham esquecido o aramaico, mas sabiam ler o grego, podiam interpretar o título. Ele foi escrito em aramaico, que era a língua falada pelos judeus da Palestina, e ainda por alguns outros. Em latim, a língua oficial do governo, e em grego, a língua do comércio e da cultura. O rei dos judeus foi crucificado a pedido dos judeus que todo mundo fique sabendo disso. Rejeitando-o, eles rejeitaram a si mesmos, e que a rejeição da parte deles significa a reconciliação do mundo. Os eleitos de Deus de toda tribo e nação. Veja Romanos 11:15. Portanto, o mundo inteiro deveria ler este título. Aqui está o Salvador, que tem significado internacional. Versículo 21 ao 22. Então os principais sacerdotes dos judeus ficaram dizendo a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi. Foi o próprio Deus que, em sua providência maravilhosa, dirigiu-se à mão de Pilatos. Isso de maneira nenhuma torna Deus responsável pelos motivos de Pilatos em escrever o título. Nem significa que Deus interpretou o título da mesma forma que o governador. Contudo, as palavras em si eram verdadeiras. Elas eram verdadeiras no sentido de que o rei dos judeus é crucificado a fim de poder ser o rei de um reino espiritual, que não reconhece distinções nacionais nem racionais, um reino no qual os judeus de língua aramaica, os romanos e os gregos, sim, os eleitos de toda tribo, língua, povo e nação, Apocalipse 5:9, são cidadãos. Para os principais sacerdotes, esse título é um insulto. Com toda a probabilidade, essa foi a intenção de Pilatos. Esses dignatários judeus entram em contato com o governador com o pedido: não escreva o rei dos judeus, mas sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Para os principais sacerdotes e talvez mais ainda para os fariseus, membros do Sinédrio, a ideia de que o rei dos judeus, a esperança de Israel, estava sendo crucificado era algo difícil de engolir, e se tornou ainda mais amargo quando refletiram sobre o fato de que essa maldição tinha sido pronunciada sobre ele a pedido deles. Isso não pode ser. A todo custo, Pilatos tem de trocar o título para designar o crime que Jesus cometera. Então, ele não cometera o crime de dizer que era o rei dos judeus. Dessa vez, porém, Pilatos se recusa a ceder. Ainda transbordando de raiva por causa da grande derrota que sofrera, ele consegue pelo menos uma pequena vitória, curta e incisiva é sua resposta. O que escrevi, fica como está. E é como se estivéssemos ouvindo a voz de Deus confirmando essa sentença sucinta. Ele também estava dizendo: o que eu escrevi, eu escrevi. Versículo 23 e 24. Então, quando os soldados tinham crucificado Jesus, tomaram-lhe as vestes 4 partes, para cada soldado uma parte, tomaram a túnica. Ora, a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Então eles disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi dito porque a escritura fosse cumprida. Para que a escritura fosse cumprida. Repartiram entre si minhas vestes,
e sobre minha túnica lançaram sortes. Como era costume, as vestes que tinham sido usadas pelo condenado eram divindades entre aqueles que executavam a sentença, especialmente à luz de Marcos 15, 24, lançando sorte sobre elas para ver o que levaria cada um. Não parece que uma peça era rasgada ou cortada em 4 partes, ou que as diversas peças eram cortadas em partes iguais. Nesse caso, por que lançar sortes? Mas sim que havia 4 peças de vestuário e cada um dos soldados recebeu uma. Essas peças eram de valor desigual. Por essa razão, os soldados, como está claro nos sinóticos, lançaram sortes jogando dados, talvez. Tem sido sugerido que essas 4 peças eram lenço de cabeça, sandálias, cinto e capa. Mas havia uma 5ª peça de roupa, a saber, uma túnica sem costura, toda tecida de alto a baixo. Essa era a peça usada em contato com a pele. Se houvesse apenas 4 peças, não teria havido problema, pois só havia 4 soldados, portanto, uma para cada um. Mas o que fazem com a 5ª peça? Aí estava o problema: rasgar a túnica e dar um pedaço a cada um dos soldados seria torná-la sem serventia. Pouco se podia fazer com apenas um pedaço. Então eles decidiram não rasgá-la. Em vez disso, decidiram que a vestimenta mais íntima, toda em uma peça, não costurada, mas tecida de alto a baixo, seria sorteada, mesmo que isso significasse que um dos homens iria receber, em termos de valor, mais que os outros. Ora, em tudo isso, uma profecia se cumpre. A profecia encontrada no Salmo 22:18, citada exatamente na Septuaginta, Salmos 21:19, é um fato bem notório que Davi suportou muito sofrimento por amor ao reino de Deus. Isso, entretanto, não significa necessariamente que todas as passagens desse comovente salmo se refiram diretamente ao que ele literalmente experimentou, e só indiretamente à cruz e suas agonias. Se a referência é toda relativa ao sofrimento do próprio Davi, então temos de concluir que a figura de linguagem chamada hipérbole foi usada amplamente. Veja especialmente nos versículos 12 e 18. Uma concepção mais razoável seria que as aflições que são descritas nesses versículos fazem direta referência a Cristo e se cumprem somente nele, embora na vida de Davi fossem distintamente prefiguradas. É claro que a profecia do Salmo 22 se refere tanto à divisão das vestes quanto ao lançamento de sortes. Alguns comentaristas acreditam que o substantivo singular no segundo verso, túnica, se refira exclusivamente à túnica sem costura. Entretanto, a razão do paralelismo é provavelmente melhor considerar esse singular como um coletivo sinônimo para vestes. O cumprimento da profecia em conexão com a distribuição das roupas de Cristo estimula nossa admiração, mesmo sem introduzir outros refinamentos extras na exegese. O Dr. J.P. Free, em seu excelente livro Archaeology and Bible Story, página 284, chama a atenção para o fato de que, segundo o cânon Lidon, existem 332 profecias no Antigo Testamento que literalmente se cumpriram em Cristo, e para o fato adicional de que a probabilidade matemática de que todas essas profecias se cumpriram em um único homem é representada pela fração 84. A clara implicação da passagem que estamos estudando não nos deve escapar. É esta: Jesus suportou
Jesus suportou por nós a maldição da nudez, a fim de nos livrar dela. Certamente que se o que Cã fez a seu pai, Noé, foi escolhido para menção especial por causa de seu caráter repreensível, o que os soldados fizeram quando despiram Jesus e depois dividiram suas vestes entre si, lançando sortes, deve nos fazer parar horrorizados. Essa pausa é sugerida pelas palavras: essas coisas de fato os soldados fizeram. Eles cometeram um ato vergonhoso. No entanto, por meio desse ato vergonhoso, o plano eterno de Deus, consequentemente a profecia, se cumpriu. Portanto, nos detemos com repugnância e em adoração. Versículo 25. Ora, estavam junto à cruz de Jesus sua mãe e irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Dentre as muitas mulheres, Mateus 27:55, que estavam de pé junto. Veja sobre 14:23, nota 320. Mas não tão junto. Veja Mateus 27:55, Marcos 15:40, Lucas 23:49, de longe. A cruz de Jesus, João seleciona 4 para consideração especial. É interessante comparar a lista de João com as listas semelhantes de Mateus e Marcos. Mateus 27:56, número 1, Maria Madalena. Marcos 15:40, número 1, Maria Madalena. E João 19:25, número 1, Mãe de Jesus. Mateus, número 2, Maria, mãe de José. Não, é Maria, mãe de Tiago e José. Marcos 15:40 é Maria, mãe de Tiago e José. E João 19:25, número 2, a irmã de sua mãe. Em Mateus, número 3, a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos, número 3, Salomé. Em João, número 3, Maria, provavelmente a mulher de Cleopas. E número 4, Maria Madalena. Não foi revelado porque exatamente essas 4 mulheres são mencionadas aqui em 19:25. Não é improvável que tivessem com ele um relacionamento mais estreito do que as outras mulheres. Assim sendo, por exemplo, a mãe de Jesus é mencionada e também a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram discípulos de Jesus, pertencente ao círculo dos 3 mais chegados. Uma comparação entre a lista fornecida por Mateus e a de Marcos pareceria indicar que o nome da mãe de Tiago e João era Salomé. Não podemos aceitar a teoria de acordo com a qual João menciona somente 3 mulheres. Se isso fosse verdade, as 2 irmãs, a mãe de Jesus e sua irmã, teriam o mesmo nome, Maria. Além disso, neste caso, João, embora não mencionando nominalmente a mãe de Jesus, não apenas menciona pelo nome a irmã dela, mas também informaria aos leitores que ela mantinha um relacionamento com Cleopas, sendo provavelmente sua esposa. Isso não é de todo algum razoável. O mais provavelmente correto é a ideia de que a mãe dos filhos de Zebedeu e Salomé e a irmã de sua mãe fossem a mesma pessoa. Pode até ser que as 3 listas sejam idênticas, com uma única exceção, ou seja, que João acrescenta a mãe de Jesus sem mencioná-la pelo nome. Se isso for verdade, chegamos à seguinte harmonia: a mãe de Jesus, sua irmã, que segundo Marcos era Salomé, mãe de Tiago, e do autor do 4º evangelho, veja a página 41. Maria, a mulher de Cleopas, ela, se essa harmonia estiver correta, é a mãe de Tiago, o menor, e de José, Maria Madalena. Deve-se enfatizar, não obstante, que essa síntese, embora provável, não pode ser provada, tomando
essas quatro na ordem dada e presumindo que a harmonia esteja certa, as referências do Novo Testamento, e elas são como segue. Primeiro, a mãe de Jesus, seu nome era Maria, ela era a esposa de José. Outras referências a ela são encontradas nas seguintes passagens: Mateus 1,16, Marcos 6,3, Lucas 1,27, João 2,1 e etc. Atos 1,14. Veja as páginas 143 e 272. Número 2, Salomé. Veja Mateus 27,56, Marcos 15,40, João 19,25. Número 3, Maria, mulher de Cleopas. Veja Mateus 27,56, Marcos 15,40, Lucas 24,10 e João 15,25. Não, João 19,25. Número 4, Maria Madalena. Veja Mateus 27,56, Marcos 15,40, 16,1, Lucas 8,2, João 19,25. Enquanto bem pouco se saiba sobre Salomé e Maria, mulher de Cleopas, mas foi registrado sobre Maria Madalena. Ela residia em Magdala, localizada na costa sudoeste do Mar da Galileia. Jesus realizara um maravilhoso ato de misericórdia, expulsando dela 7 demônios. Dessa maneira, não surpreende que ela tivesse se tornado uma das mais gratas discípulas do Senhor. De passagem, ela não era a mulher de má reputação, cuja história é registrada em Lucas 7, 36 e 50. Essa identificação lhe faz uma injustiça. Ela era uma das mulheres que, uma vez tendo se tornado seguidora de Jesus, o ajudante em seu ministério, dando-lhe de seus recursos financeiros, não ficamos surpresos ao encontrá-la junto à cruz no túmulo, quando Jesus foi sepultado, junto com Maria, mulher de Cleopas, e novamente no túmulo, no terceiro dia, junto com Maria, mulher de Cleopas, e com Salomé. Para mais informação a seu respeito, veja sobre João 20,1. Embora a fé dessas mulheres não fosse o que deveria ter sido, seu amor pelo Senhor é certamente evidente com todo o tempo. Ao que parece, a todo o círculo de homens, somente um estava presente na cruz. Esse era o apóstolo João, mas havia várias mulheres. Toda honra lhes seja dada à sua coragem e ao seu amor. Versículo 26 e 27. Então, quando Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava parado ali, ele disse à sua mãe: mulher, veja seu filho. Depois ele disse a esse discípulo: veja sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a levou para sua própria casa. Das 7 palavras pronunciadas na cruz, João registra 3. As 7 com suas referências são registradas. Primeiro, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. 2. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. 3. Mulher, veja seu filho. Veja sua mãe. João 19, 26, 27. 4. Meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. 5. Estou com sede. João 19, 28. 6. Está consumado. João 19, 30. 7. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Portanto, o que temos aqui em 19, 26, 27 é a terceira palavra da cruz. Era um sofrimento para Jesus ver sua mãe no terceiro daqueles que estavam perto da cruz. Ele sofria por causa do sofrimento dela. Parado ao julgamento dela estava o apóstolo João. O particípio de parado é masculino e se refere somente a João. Então pode-se fazer uma paráfrase da sentença como segue. Então, quando Jesus viu a sua mãe e quando viu o discípulo a quem ele amava parado ao lado dela, ele disse à sua mãe sobre a frase: o discípulo a quem ele amava
veja a página 1444, também sobre 3:23, e para o verbo em distinção de seu sinônimo, veja 21:15-17, ninguém melhor do que João entendia, além do mais, o amor de Deus por ele evocava a resposta do amor. Por isso, a vemos aqui na cruz. Jesus, então, vendo os dois, disse à sua mãe: mulher, veja seu filho. Era muito gentil de sua parte dizer mulher e não mãe. A palavra mãe teria feito que a espada penetrasse ainda mais fundo no coração de Maria, aquela espada afiada e dolorosa de que Simão falava, Lucas 2:35. Aqui na cruz, exatamente como nas bodas em Caná, página 136, foi muito gentil da parte de Jesus enfatizar pelo uso da palavra mulher que Maria não devia mais pensar nele como meramente seu filho, pois quanto mais ela o visse como filho, mais sofreria quando ele sofresse. Maria devia começar a vê-lo como seu Senhor. Sim, mesmo assim ela ainda sofreria, mas esse sofrimento seria de uma natureza diferente. Ela saberia que, embora sua agonia fosse indescritivelmente terrível, essa agonia era, contudo, gloriosa por causa de seu propósito. Ela iria, então, concentrar-se em seu significado redentor. Assim sendo, não mãe, mas mulher. O sofrimento meramente emocional de Maria, como toda mãe sofreria por ver seu filho sendo crucificado, deve ser submetido por algo mais elevado e nobre, isso é, por adoração. Ao dizer mulher, veja seu filho, Jesus estava entregando Maria aos cuidados de João, que, como se mostrou, pode bem ter sido seu próprio sobrinho, o filho de sua irmã Salomé. Parece que João tinha uma acomodação em Jerusalém. Também Pedro, veja sobre 20.2. Ainda que sua casa de fato fosse na Galileia, pode-se perguntar: mas por que Maria não foi entregue aos cuidados de seus outros filhos? A resposta é provavelmente porque eles ainda não o tivessem recebido pela fé viva. E além disso, quem poderia cuidar melhor de Maria do que o discípulo a quem Jesus amava? Para o discípulo, Jesus disse: veja sua mãe. João entendeu imediatamente e daquela hora em diante levou-a para sua própria casa. É verdade que aqui está implícita uma lição sobre a responsabilidade dos filhos. Pense em Jesus para com os pais, pense em Maria. Mas certamente essa não é a lição principal. O sofrimento de Jesus ao ver Maria sofrer, e especialmente seu maravilhoso amor, os cuidados do Salvador pelos reis, mais que os cuidados de um filho para com sua mãe. Estas são as coisas nas quais se deve pôr ênfase. Versículo 28. Depois disso, como Jesus sabia que tudo já estava consumado, ele disse: para que a escritura fosse cumprida, estou com sede. Depois, ao dizer as palavras 1/4, Jesus sabia que sua obra em favor dos outros tinha sido completamente cumprida. Em toda a sua jornada terrena, e especialmente na cruz, ele tinha sofrido a ira de Deus contra o pecado para poder livrar dela seu povo e merecer-lhe a salvação eterna. A tarefa tinha sido completada. Jesus sabia disso, pois conhecia todas as coisas em sua totalidade e uma a outra. Para o conhecimento de Jesus, veja também sobre 1:42, etc.
Consequentemente, voltando-se para suas próprias necessidades, ele disse: Estou com sede. Ele disse isso a fim de que, também com respeito à sua sede, a profecia pudesse cumprir-se. As Escrituras estavam em cumprimento na vida e na morte do Senhor. Veja sobre 19:23, no presente caso, as profecias do Salmo 22:15 e do Salmo 69:21b estavam se cumprindo. Para o Salmo 22, como um salmo messiânico, veja sobre 19:23 e 24. Para o Salmo 69, semelhantemente, veja sobre 2:17 e sobre 15:25. Foi sugerido que Jesus desejava abandonar sua agonizante sede a fim de ser capaz de pronunciar o alto brado de Lucas 23:46. A sétima palavra, veja sobre 19:23 e 27. Isso é possível, mas o texto nada diz a esse respeito. Aqui também, como anteriormente, a ênfase deve ser posta no infinito amor do Senhor, revelado em sua disposição de sofrer a sede abrasadora, a fim de que, para seu povo, ele pudesse ser a fonte eterna de água viva. Para o sofrimento físico de Jesus, veja também sobre 19:18, para Jesus como a fonte da água viva, veja sobre 4:10-15. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Então eles fixaram uma esponja embebida em vinagre e um caniço de sopo e a levaram à sua boca. Então, quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado. Ele inclinou a cabeça e rendeu seu espírito. O vaso cheio de vinagre, vinho azedo do tipo que os soldados bebiam, foi a fonte por meio da qual a sede de Jesus foi minorada. Mesmo no processo de satisfazer de modo limitado essa terrível necessidade física, Jesus foi escarnecido. Mas João não conta essa parte da história. Veja Mateus 27, 48 e 49. Ele faz, entretanto, menção do fato de que eles, provavelmente se referindo ao centurião e um dos soldados, o último, obedecendo às ordens do primeiro,